Só que assim, eu não consigo ainda me reconhecer com esses 6 quilos a menos, entendeu? Porque eu tenho que me preparar, porque eu sei que eu vou conseguir perder os demais quilos, só que eu não consigo me reconhecer. Então, nesse estágio inicial do processo, quando você ainda não consegue reconhecer a parte estética, porque ainda não está do jeito que você quer e está tudo bem, e nós mulheres somos muito exigentes com isso, é importante você reconhecer todos os benefícios que você já teve com esses 6 quilos a menos. Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao Almoce com a Nath. Aqui nós vamos discutir as melhores formas de você emagrecer comendo o que gosta e nunca mais engordar. Mas vamos discutir esse assunto sobre uma ótica real, concreta. A gente vai estar aqui no Almoce com a Nath, sempre conversando com alguma mulher que, assim como você, também quer emagrecer comendo o que gosta e não quer mais engordar. E a participante de hoje é uma das participantes mais ativas no evento Emagreça 2021. E por isso ela foi convidada para estar aqui com a gente hoje, nessa live, no Almoço com a Nath, para tirar as dúvidas dela sobre o emagrecimento. Então, a gente vai chamar aqui hoje a Valéria Pereira. Vamos colocar ela online. Olá, Valéria, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Almoço com a Nath. Obrigada por você ter aceito este convite. E, Valéria, eu não te conheço, falei rapidamente com você agora aqui nos bastidores para fazer o nosso teste de conexão. As meninas que estão te ouvindo provavelmente também não te conhecem. Então, por favor, se apresente rapidamente aqui para gente. Oi, Nathalie, tudo bem? Eu estou muito feliz em estar aqui, né? Meu nome é Valéria, eu tenho 34 anos, eu sou da cidade de Irecê, na Bahia. Atualmente eu trabalho como assistente financeiro. Eu queria compartilhar com as meninas um pouco da minha história, porque assim, muitas das histórias que passou por aí, eu me vi naquelas histórias, né? Então, assim, me ajudou bastante. Eu acredito que eu possa também estar contribuindo com alguma delas. Eu tive uma gestação muito cedo, aos 14 anos eu já era mãe, né? E aí eu acabei tendo que criar minha filha sozinha, por alguns problemas. Eu passei muito tempo para engravidar de novo. Quando eu estava assim, com 20 anos, eu casei novamente. A gente sempre, quando casa, a gente tem um sonho de ter outros filhos. Eu pensei em começar a me preparar para isso, só que demorou bastante. Demorou uns 8 anos para isso, né? Aí eu casei e aí veio aquela, tá grávida. A gente tá grávida. Tá bom, então vamos resolver. Aí o que aconteceu? Eu me preparei para essa gravidez. Eu não era ainda, não era muito cheinha, não era obesa, nem gorda ainda. Mas aí veio a gestação, né? A gente sempre ganha um pouco de peso. Só o que a gente não esperava é que essa gestação não ia até o final. Eu acabei perdendo meu bebê com 6 meses. Ele nasceu, ficou um período na UTI, bem pouco tempo, e acabou não resistindo. A partir desse momento, meu foco era ter outro filho. Eu tive uma espécie de depressão, não sei, uma tristeza por um tempo. Aí eu passei 6 meses tentando engravidar, que foi o prazo que o médico deu. Ó, vocês têm que engravidar só depois dos 6 meses. Aí veio a tão sonhada gestação, né? Só que nisso eu já estava com sobrepeso. Aí fomos avaliar qual era o problema que eu tinha, porque assim, minha primeira filha foi de 7 meses, o meu segundo foi de 6, e o terceiro também acabou vindo de 7 meses. E aí eu precisava fazer um repouso absoluto. Com esse repouso de 7 meses, do dia que eu descobri até os 7 meses, que foi quando ele nasceu, deitada numa cama, comendo, ansiosa, esperando esse período passar. Não foi fácil. Então, assim, aí eu ganhei esse sobrepeso. Só que o que a gente não esperava é que a criança ia nascer de 7 meses novamente. Porque eu fiz cerclagem, fiz um procedimento que era para essa criança vir com 9 meses, mas ela não veio. Depois que ele nasceu, ele ficou 3 meses na UTI. Então, assim, eu não tinha tempo para mim. Esse período todo eu não tive tempo para mim. E o que foi que aconteceu? Eu ganhei mais peso, porque assim, não me alimentava, quando comia muito, era super correria, e o que é que eu tinha? Eu tinha o tempo para cuidar dele, assim, eu esqueci literalmente de mim, do mundo inteiro. A prioridade era ele, né? Aí o que aconteceu? Eu me deparei com um bebê pequeno que precisava dos meus cuidados, eu não podia voltar a trabalhar. E até tentei um período trabalhar, mas não deu certo, porque assim, ele precisava muito de cuidado. Até 1, 2 anos, esse cuidado é bem
extremo. Aí acabou que eu não consegui trabalhar. O que foi que aconteceu? Eu vim para dentro de casa, mas eu precisava trabalhar. Aí o que eu fiz? Vou fazer bolos artísticos, né? Porque eu sempre gostei de cozinhar. Então eu falei assim, eu vou fazer bolo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Deu muito, mas muito certo. O que aconteceu? Foi vindo clientes, e aí eu não dava mais conta. Aí minha filha estava na faculdade e precisava de mim para ajudar ela a pagar essa faculdade, né? Tava ela ainda tá. Aí o que aconteceu? Eu decidi também trabalhar fora. Eu trabalhei fora e ficava nessa correria, né? De muito sobrepeso. Em 2018, nesse meio período, eu ainda consegui perder um peso. Perdi 12 quilos, mas foi com muita restrição. Aí, quando eu coloquei toda a alimentação novamente, o que foi que aconteceu? Eu ganhei peso. Aí, depois disso tudo, voltei a trabalhar, continuei com meus bolos e trabalhando e ajudando a minha filha. Só que tempo para mim era zero. Zero. Era tempo para os filhos e para o trabalho. Quando foi em 2018, eu perdi o peso, só que depois eu voltei novamente. No comecinho do ano de 2020, quando a pandemia chegou, eu decidi cuidar de mim. Eu falei, eu vou fazer exercício, eu vou fazer alguma coisa. Uma amiga do trabalho me incentivou a voltar para o cross, que era o que eu fazia antigamente. Quando foi em março, foi a data que a gente entrou no cross. Só que logo em abril, que aqui a pandemia ela demorou um pouquinho para chegar, assim, né? Aí quando foi em abril, o cross fechou. Eu me vi sem poder fazer nada, mas assim, tinha as aulas online. E essas aulas online eu ia fazer em casa. Aí foi o que eu fiz. Comecei a fazer essas aulas online e eu consegui pegar o ritmo do cross. Vai fazer um ano agora que eu tô no cross, me ajudou bastante em relação à resistência, à autoestima, muita coisa. Só que, assim, só exercício físico, sem alimentação, às vezes não tem aquela... O que a gente precisa, a gente não consegue perder peso. Até porque tem muita coisa desalinhada ainda, muito trabalho, muito bolo. Aí eu desisti de fazer bolo. Falei, agora eu vou cuidar de mim e vou desistir, largar esse bolo. E aí continuei com o trabalho que eu tô hoje e continuo no cross e quase há 2 meses eu tô fazendo acompanhamento com a nutricionista. E nesse tempo aí eu consegui perder 6 quilos. Só que eu também, nesse tempo, teve você, né? Que foi a pessoa que, assim, me chamou para o que eu gosto. Porque, na verdade, eu nunca fui adepta a remédio, a cirurgia, nada disso. O que eu queria era emagrecer, podendo ser uma pessoa normal, sem restrições. Porque eu tentei, mas realmente eu vi que eu não consegui. E aí eu vi na sua proposta no Instagram algo assim. Emagreça comendo tudo que você gosta. Maravilhoso. Eu digo, é aqui que eu me encontro. E aí eu comecei a lhe seguir e a seguir alguns exemplos que você dá lá, né? Como a água, como você reduzir a sua alimentação, aquela questão do 80-20. Aí eu disse, não, mas agora eu preciso de uma nutricionista para me orientar na alimentação. E o que eu ganhei com isso foi que todo mundo aqui em casa hoje se alimenta bem. Tem a minha filha mais velha que ainda é resistente um pouco, mas mesmo assim a gente ainda consegue manter um padrão de equilíbrio. E isso tem o quê? Vai fazer 3 meses agora. Quando eu fui na nutricionista, eu já tinha perdido 2 quilos, né? E aí eu fui para ela e agora eu já estou conseguindo emagrecer mais. E do jeito que eu sempre sonhei, assim, sem nada de restrição. Que bom, que bom. Eu fico muito, muito feliz de saber isso. Primeiro, Valéria, deixa eu te dar os parabéns pela tua história, pela tua trajetória. Dizer que absolutamente tudo que aconteceu aí com você na sua vida, até essa questão relacionada ao ganho de peso, é algo muito natural, tá? Não se culpe pelo que já passou, pelo que aconteceu. Ganhar peso foi uma fase da sua vida. Agora, pensa você, né? Teve uma gravidez, gestou um bebê até o 6º mês, daí perdeu, daí depois veio uma nova gravidez. Eu imagino como não foi a sua angústia nesse período, né? Saber se a bebê ia nascer bem, como que ia ser, mais 3 meses de UTI, né? E que mulher guerreira que você é, né? De mesmo assim ir para o trabalho, mesmo uma criança necessitando de tanta atenção, tantos cuidados especiais. Então, primeiro, parabéns pela tua história, pela tua trajetória. Obrigada. E entenda que esse teu ganho de peso aí nessa fase da tua vida é reflexo realmente de uma vida que ficou desorganizada, de uma vida que foi pega por emoções extremas, né? Mas você é uma mulher muito forte, muito capacitada, muito guerreira, e tenho certeza que agora é reajustar a vida para conduzir o teu emagrecimento do jeitinho que você quer, comendo o que gosta. Então, tô vendo que você já está empenhada, que você tem uma atividade física aí que você gosta, o CrossFit, que é maravilhoso, eu também sou fã, adoro. Você é uma mulher determinada, forte, dá conta de filho, dá conta de trabalho, se vira nos 30, literalmente. E eu quero saber
hoje, Valéria, como que eu, Nathalie, posso te ajudar como mentora de emagrecimento? Assim, eu já consegui tirar várias dúvidas, até com as meninas no Almoço com o Nath, né? Que às vezes elas têm uma dúvida, que é a mesma dúvida que a gente. Mas, assim, o que pega em mim hoje é, assim, é me reconhecer com essa perca de peso. Eu não consigo enxergar que eu tô com 6 quilos a menos. Para mim, assim, ainda é muito difícil. Parece assim que eu acostumei nesse padrão de ganho de peso e para mim é natural aquilo ali, sabe? Então eu não tenho assim questão, graças a Deus, de baixa autoestima por conta do peso. Só que assim, a gente quer usar uma roupa melhor, a gente quer usar alguma coisa mais justa. Só que assim, eu não consigo ainda me reconhecer com esses 6 quilos a menos, entendeu? Porque eu tenho que me preparar, porque eu sei que eu vou conseguir perder os demais quilos, só que eu não consigo me reconhecer. Na verdade, Valéria, isso é um pouquinho de ansiedade também, porque já foram 6 quilos, o que é um resultado excelente, é significativo, mas eu acredito que você ainda queira perder mais, ou estou enganada? Ainda falta muito, assim, pela meta que eu tracei, ainda falta bastante. Então, o que acontece? Esse resultado visual que você está tanto querendo ver, e é super normal, a gente quer logo se vestir melhor, se sentir mais bonita e tudo mais, ele vai vir daqui a pouquinho, porque ainda tem um trajeto. Digamos que você tem um trajeto aí, eu não sei se você corre ou sabe calcular um trajeto de corrida, digamos que você tem aí um trajeto de 20 quilômetros para fazer, de um percurso, tá? 20 quilômetros para fazer. Você ainda está aí no quarto, quinto quilômetro, ainda tem 15 quilômetros pela frente. Então, você só vai sentir o resultado dessa corrida, desse esforço, você só vai sentir essa sensação de vitória, de que está chegando perto, a partir ali do 12º quilômetro, você vai ver, nossa, que demais, já estou bem aquecida, já estou vendo resultados. Então, essa questão de você ainda não ter sentido que perdeu 6 quilos, embora já seja bastante, é um pouco de ansiedade, porque vamos falar assim, uma pessoa que tem que perder 10 quilos, por exemplo, ela perdeu 6, já dá uma diferença muito significativa. Mas uma pessoa que precisa perder 20, por exemplo, e perdeu 6, ela ainda está no começo do processo. De qualquer maneira, você já está no processo, você já está vencendo barreiras e já foram 6 quilos, né? 6 quilos a menos. Imagina se fossem 6 quilos a mais, que tragédia não seria. Então, é um pouquinho de ansiedade esse reconhecimento. Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho você já vai começar a perceber, sim, roupas mais largas. Eu imagino que você já tenha sentido alguma diferença no seu dia a dia. Talvez não estética, mas que outras diferenças você sentiu na sua vida com esses 6 quilos a menos? Você sabe me pontuar? A questão do cross, do exercício, né? Porque tinha muitos dos exercícios que eles passam lá que eu não conseguia fazer com tanta eficácia. E hoje eu já consigo. A questão da corrida mesmo, que hoje meus finais de semana, sábado e domingo, eu faço as corridas, né? Porque não tem o cross. Mas, assim, eu já consigo correr um pouco mais, eu já consigo fazer um exercício mais tempo, eu consigo concluir a aula, que era coisa que eu não conseguia quando eu entrei. Era angustiante você tentar fazer uma atividade física que você não consegue, e a cabeça dizendo, sai que você não é para isso não. Sai que... Só que hoje eu já me sinto diferente. Hoje eu tenho, assim, um padrão, né? É meu momento, é aquele momento de 6 horas da manhã, é meu momento. Então, isso para mim é uma vitória já. Perfeito. Então, nesse estágio do seu processo, digamos que você esteja na fase 1 do seu processo de emagrecimento, o que você tem que reconhecer, eu sei que, como qualquer mulher, a gente fica ansiosa pelos resultados estéticos, mas nesse momento que você tem que reconhecer e valorizar são esses benefícios que você já está usufruindo. Poxa, que legal você chegar no seu CrossFit e agora você terminar o treino todo, né? É triste você ir e ficar ofegante, ficar às vezes até meio constrangida. Meu Deus, eu não consigo fazer isso, é sério? Olha que legal, você já tem um condicionamento melhor para você correr também. Então, nesse estágio inicial do processo, quando você ainda não consegue reconhecer a parte estética, porque ainda não está do jeito que você quer e tá tudo bem, e nós mulheres somos muito exigentes com isso, é importante você reconhecer todos os benefícios que você já teve com esses 6 quilos a menos. Até te sugiro, tá? Aqui a gente tá num papo rápido, quando terminar a live, você anotar, ou você ter um caderninho onde você vai anotando
todos os benefícios que você vai sentindo melhor no seu corpo à medida que você emagrece. Vai fazendo meio que um caderninho de recordações, Valéria. Consigo terminar meus treinos, consigo correr melhor. Você pode ainda não estar sentindo resultado nas roupas, mas eu tenho certeza que elas já não te marcam tanto quanto antes. Uma roupa que talvez estivesse muito apertada, ela talvez não esteja larga ainda, mas ela já não te marca mais. Então, começa a observar todos os benefícios que você já está tendo na sua vida com esses 6 quilos a menos, não apenas os estéticos, mas o de dia a dia, rotina, talvez sono, talvez transpiração, enfim. E anota, isso é muito importante você ter anotado para você sempre revisar isso. Para quando bater esses momentos de fraqueza, ou como você me falou, poxa, eu ainda não consigo me ver 6 quilos mais magra, você lembrar que talvez visualmente você ainda não veja os 6 quilos a menos, mas na sua vida, esses 6 quilos a menos, eles já estão tendo reflexo sim. Combinado? Combinado. Perfeito. Outra questão também foi a água, né? Porque assim, você sabe que uma pessoa beber 200 ml de água por dia, só à noite, quando vinha aquela sede mesmo, é que eu ia lá e tomava os 200 ml de água. Eu acho que foi a parte mais difícil. Ainda está sendo, porque eu não consigo tomar tudo que eu preciso tomar, mas assim, já melhorou bastante. Quanto mais ou menos você toma de água atualmente? É porque tem dias que eu consigo tomar até 2 litros, mas eu preciso muito mais. Mas não é sempre. É de 1,5 litro a 2 litros. É o que eu Tá, consigo. mas já tivemos uma evolução, né, Exato. Valéria? Isso é muito importante. Quem tomava 200 ml de água para estar tomando 2 litros, é o que eu falo, valoriza a evolução. Ainda não está do jeito que você quer, mas vai ficar. Então, uma sugestão que eu sempre dou para quem tem dificuldade com a água, e isso é normal, é ir botando metas progressivas, né? Então, você estipula uma meta, olha, na próxima semana, todos os dias eu tenho que tomar no mínimo 2 litros. Todos os dias. E marca lá naquele calendário, lá na ferramenta que eu enviei para vocês, todos os dias. Bati a minha meta de tomar todos os dias 2 litros. Semana seguinte, a meta vai ser todos os dias 2 litros e 100. E assim progressivamente. Mas você só vai evoluindo de meta se você bater a sua meta inicial. Enquanto você não bater a meta que você fixa na semana, era todos os dias 2 litros, você não evolui. Quando você bater, pronto, agora eu estou pronta para o próximo nível. É assim. E importante, não é desanimar quando não conseguir, é compreender por que eu não consegui. Por que um dia eu consigo tomar 2 litros e no outro dia eu tomei só 1,5 litro? O que eu fiz de diferente nesse dia que eu tomei 2 litros? De diferente do dia que eu tomei 1,5? Será que eu saí de casa e não levei uma garrafinha? Né? Será que eu esqueci? Sei lá, não sei se você usa algum tipo de despertador, de time, enfim, alguma coisa para te lembrar. É sempre identificar, poxa, por que tem dias que eu tomo 2, que eu consigo tomar 2, e por que tem dias que eu consigo tomar só 1,5 litro? O que eu faço de diferente num dia ou no outro? Para ter como referência aquele dia em que você faz o negócio dar certo. Combinado? Combinado. Perfeito. O que mais aí que você tem para me perguntar, Valéria, sobre o seu emagrecimento? Adorei aquela atividade que fala das refeições livres, né? Só que eu ainda fico com aquela sensação de culpa, mesmo sabendo, porque assim, graças a Deus, a nutricionista que faz o meu acompanhamento, ela também tem esse mesmo padrão, sem restrição. Eu não preciso fazer restrição nenhuma. Então, ficou alinhado o que a gente conversa com você e o que eu converso com ela, né? Eu sempre fico com aquele sentimento de culpa, tipo, eu comi e eu tô. Não fica aquela coisa bacana. Aí, assim, as refeições livres, elas são feitas dentro do que você tem que comer no dia, ou assim, eu fiz todas as alimentações, café, lanche, almoço, lanche, janta, e aí surgiu alguma coisa. Chegaram em casa, por exemplo, com a pizza, que é o que acontece aqui às vezes. E aí essa pizza chegou, ela entra como refeição livre ou teria que ser lá no que eu tenho que comer no dia? Para mim, não tem essa culpa, porque parece que eu estou comendo a mais do que eu. Isso, você está, na verdade, você está usando a refeição livre como uma refeição extra. Exato. Vamos assim dizer, né? Você já fez a sua janta, você jantou ali, sei lá, 7, 8 horas da noite, de repente alguém na sua casa pediu uma pizza. Agora eu vou comer a mais. Por isso que está vindo essa sensação de culpa. O correto é você não ter feito a sua janta e usar a sua janta como uma refeição livre.
tá? Isso não significa que, bom, fiz uma refeição a mais no meu dia, então você vai ter que segurar um pouquinho no outro, se isso acontecer excepcionalmente. Por que a importância de se programar? Por que dentro daquele quadrinho que eu dei para vocês de refeições livres, está lá o calendário? A ideia é justamente essa, é você já saber aonde elas vão estar, para você não usar uma refeição livre como uma refeição extra. Por isso que talvez venha essa sensação de culpa para você. Você já fez todas as refeições do seu dia, em tese o seu organismo já está abastecido naquele dia, não haveria necessidade de você fazer mais uma refeição, mas surgiu a pizza e você foi lá e comeu. Tá? Excepcionalmente isso acontecer, tudo bem, você vai contabilizar como uma refeição livre. Mas o correto, o ideal é, poxa, hoje aqui em casa vai rolar pizza. Não janta. A sua janta vai ser a sua refeição livre, tá? Vai ser a pizza. E essa é a ideia da refeição livre, é você substituir. Se você faz tanto que ela é calculada com base na quantidade de refeições que você faz na sua semana. Não é? Por isso que se você põe ela além das suas refeições padrões, você faz 5 refeições por dia. De repente, por causa de uma refeição livre, você fez 6, então o cálculo já não está batendo. O cálculo já está ficando um pouco fora. Então, se isso acontece com frequência, pode sim te trazer essa sensação de culpa e não bater o percentual certinho do nosso 80-20. Por isso que o ideal é você programar suas refeições da semana, já fala com a família, qual vai ser a programação de hoje? Hoje vamos sair para comer pizza? Então já põe lá naquele calendário que eu dei para vocês. Vamos comer pizza à noite, não vou jantar, né? Justamente para não vir essa sensação de culpa. A refeição livre, ela entra em substituição a alguma refeição padrão que você faz. Entendido? Geralmente, isso não acontece, né? Porque, assim, com essa sensação de culpa, a gente acaba não querendo incluir essas refeições livres no dia, né? Mas eu preciso, porque às vezes eu preciso sair e eu também não posso tirar de vez, porque para mim vai ser uma coisa que vai me deixar muito triste, porque, assim, na verdade, eu gosto dessas coisas e eu também gosto muito de sair. Agora, com a pandemia, diminuiu bastante, mas a gente ainda faz algumas atividades em casa mesmo, que traz um petisco, uma pizza, alguma coisa assim, e eu preciso entender isso. Mas assim, essas foram minhas maiores dúvidas, né? Em relação à refeição livre e esse reconhecimento, que é o que me deixa, assim, um pouco triste, porque você acha que está em um processo e aí depois a mente vem e diz, não tem nada, eu não sei, é uma certa ansiedade mesmo. E eu sou muito ansiosa. Normal, a gente quer resultado rápido, afinal a gente vai fazendo tanto esforço, né? Vai mudando tanta coisa na nossa vida, e o resultado ele é de longo prazo. É como eu falava na live de quarta ou quinta-feira com a Brenda, né? A gente confunde esse prazer imediato que a gente tem com a comida, de comer algo muito gostoso, com a felicidade que a gente vai ter logo ali na frente de estar num corpo bonito, um corpo mais magro, um corpo saudável. Então, a comida, muitas vezes, ela te traz uma sensação de prazer momentâneo, mas acaba logo em seguida, quando vem uma sensação de culpa, quando você vê que, poxa, isso que eu fiz agora me distancia do meu objetivo, né? Mas lá na frente, você vai colher os resultados do seu emagrecimento, se você fizer tudo bonitinho, mas melhor do que isso, você pode fazer bonitinho comendo o que você gosta. Porque uma coisa que você tem que cuidar, tá? Você, Valéria, e qualquer outra mulher que esteja nos assistindo, é o seguinte: não adianta você hoje pegar, Nathalie, eu vou fazer uma dieta 100% radical, não quero usar nenhuma das minhas refeições livres, porque eu quero emagrecer rápido. O que vai acontecer? Talvez daqui a um mês você esteja 10, 15 quilos mais magra. Perfeito. Mas se você voltar a incluir essas refeições que você gosta, a pizza, um hambúrguer, um bolinho aqui, esse peso vai voltar. Por isso que a gente precisa aprender a emagrecer comendo aquilo que a gente gosta, nos momentos certos, preferencialmente programados, e tendo paciência com o processo. Porque é um processo que talvez não seja tão rápido quanto você quer, mas é um processo no tempo certo para você emagrecer e nunca mais engordar. Porque o que vai te fazer nunca mais engordar é você entender a dinâmica do processo de emagrecimento. É saber quantas refeições livres você pode ter na semana, em que momentos encaixar. Com o tempo, você vai entendendo que talvez
poxa, essa pizza aí no meio da semana não faz sentido para mim. Por que eu vou comer uma pizza quarta-feira à noite, se na quinta eu quero acordar bem, trabalhar, ir para o meu cross? Ah, vou deixar a pizza para o final de semana. E tá tudo certo. Combinado? Combinado. Tá fazendo sentido isso para você? Há muito sentido, assim, eu não perco nada, porque para mim tudo é maravilhoso, porque eu já passei por cada coisa que você fala lá, eu já passei por isso. E assim, para mim é muito importante, porque eu realmente não sou adepta à medicação, essas coisas, sou medrosa por lado de cirurgia, então eu prefiro os exercícios, a alimentação, então para mim é assim, é tudo que eu queria ouvir. É isso aí, é tudo que eu queria ouvir. Agora só colocar em prática, né? Que é o que eu tô há algum tempo. Não está sendo fácil, não, Nathalie, porque mudar assim, um estilo de vida que você vem há muito tempo é um pouco complicado, mas assim, está acontecendo aos poucos. E assim, os resultados estão aparecendo. Mesmo que a minha ansiedade acho que não está aparecendo os resultados, mas eu sei que está, porque assim, eu evolui bastante. A questão da água assim, me deixa super feliz. Eu ainda não estou 100%, mas assim, você consegue enxergar a questão da pele, uma pele menos ressecada, uma coisa mais diferente. Você consegue enxergar isso. Visivelmente, às vezes você não vê, mas você consegue sentir. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Perfeito. Então começa a fazer esse caderninho com essa listinha de tudo que está melhorando na tua vida. Para sempre que bater uma fraqueza, você olhar e você vai perceber uma coisa: essa lista de benefícios, ela só vai aumentar. E é isso que vai te fazer ficar focado. Você vai ver a cada dia, é a disposição, é a pele, é o bom humor, é o sono, e você vai ver essa lista aumentar, e daqui a pouco vai chegar nessa lista, é a roupa mais larga, um número menor, é eu me sentindo feliz comigo mesma, não é? Afinal, Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o fato, a situação mais difícil que você já enfrentou na sua vida até hoje? A situação mais difícil, eu acredito que foi eu perder meu filho. Eu acho que foi assim, é uma coisa que não tem como explicar, é a coisa mais difícil que eu já passei na vida. Perfeito. E você acha que uma mulher que já perdeu um filho, mesmo assim foi lá, decidiu ter outro, enfrentou as dificuldades de uma gravidez, teve um bebê, teve um novo bebê com risco de vida, com risco de morte, trabalha, sustenta a filha, faz bolo, faz isso, faz aquilo. Você acha que essa mulher realmente não tem competência para emagrecer? Eu falo, coragem eu tenho muita, né? Eu tô tentando. Às vezes eu acho que é uma sabotagem mesmo que a gente tem na mente, eu não sei o que é. Que ela tenta deixar você não pode. É essa questão mesmo de se reconhecer, sabe? Não, você não vai conseguir, mas aí eu vou conseguir, eu já perdi 6, por que eu não vou perder mais? E o que me deixa mais feliz nessa história toda é porque realmente sem medicação, sem porque assim, são 6 quilos e eu não deixei de fazer nada. Nada. Não deixei de fazer nada. Exatamente. Afinal, o que é mais difícil? Perder um filho ou emagrecer? Na verdade, não tem comparação, não. Assim, um filho, não tem o que. Não Sim, tem. você já enfrentou dificuldades muito maiores que o emagrecimento, não é? Exato. Emagrecer em vista de perder um filho é falar igual a outra, é fichinha, né? Exatamente. Vai. É exatamente assim que eu quero que você pense. O que é o emagrecimento na sua vida, perto de tudo que você já enfrentou? O que é o emagrecimento? É só mais um pequeno desafio perto de tudo que você já enfrentou. Então você dá conta, controla a sua ansiedade, controla esse desejo aí de estar logo num corpo magro. Isso vai acontecer desde que você respeite o processo. Combinado? Combinado. Perfeito. Valéria, adorei te conhecer, adorei conhecer a tua história. Tenho certeza que as mulheres aqui estão inspiradíssimas com tudo que você contou aqui, com a mulher forte que você se demonstrou. E agora eu vou te liberar para responder algumas dúvidas que chegaram lá na comunidade, tá bom, Valéria? Fiquei muito feliz de conhecer a tua história. Conta comigo aí no emagrecimento e fica firme. Eu quero ver você fazendo a sua listinha e postando lá na comunidade a listinha de benefícios que você já teve com esses 6 quilos a menos. Combinado? Tá certo. Eu que também estou muito feliz, viu, pelo convite. Assim, adorei dividir minha história com vocês e estou adorando esse projeto. Porque, assim, eu já participei de alguns, mas esse tá maravilhoso.
Que bom, que bom. Obrigada, Fico muito feliz. obrigada por tudo. Um grande beijo, Valéria, e sucesso no seu emagrecimento. Obrigada. Mulherada, fiquem aqui comigo que eu vou responder algumas perguntinhas que chegaram lá na nossa comunidade do Facebook. Bom, a Elaine Marques me mandou a seguinte perguntinha. O hipotireoidismo realmente dificulta o processo de emagrecimento? Vamos lá. O hipotireoidismo vai dificultar o teu emagrecimento a depender da forma como você vai estar cuidando dele, tá? Muitas mulheres me falam assim, o seguinte, Nathalie, mas eu cuido da hipotireoide, eu tomo remédio. Gente, o remédio para hipotireoidismo faz só 50% do trabalho, tá? Os outros 50% do cuidado com o teu hipotireoidismo é contigo. O que é o hipotireoidismo em termos nada técnicos, tá? Vou falar em termos populares. Quem fala tecnicamente é médico. Eu falo a nossa linguagem popular de uma mulher que tem hipotireoidismo para outras mulheres que também têm. O hipotireoidismo nada mais é do que o teu metabolismo trabalhando numa forma abaixo do padrão que ele deveria trabalhar, tá? É como se o nosso corpo é uma máquina. Essa máquina ela tem uma potência média para todo mundo, só que o teu corpo ele trabalha numa potência mais baixa. Ele não processa tão bem os alimentos, você acaba, em tese, não sendo uma pessoa muito ativa, muito naturalmente muito disposta. Ah, e por causa disso eu sou gorda? Não. Você está gorda porque você não está cuidando disso. Depois que eu, Nathalie, descobri o hipotireoidismo e o que isso causava no meu corpo, é que o meu emagrecimento aconteceu de verdade, porque eu passei de cuidar disso da melhor forma possível, tá? Eu tomo a minha medicação que é necessária, mas que faz só 50% do trabalho. Os outros 50% do trabalho a gente faz como? Tendo uma vida ativa, lutando contra esse teu corpo que é mais lento que o padrão. Então, eu forço a minha máquina um pouco a mais do que uma pessoa que tem, digamos, a tireoide regulada. Então, eu pratico atividade física regularmente, porque a atividade física, ela vai ativar meu corpo, ela vai acordar ele, botar ele para trabalhar. Sabe um carro... Bom, acho que hoje em dia isso não acontece muito nos carros, mas eu lembro que quando eu era pequena, tinha alguns carros que eram a álcool, e eu lembro do meu pai botando água no carro de manhã para ele acordar, para o carro ativar, porque senão o carro não pegava. É mais ou menos isso. Sabe um carro quando não está pegando? E você força, de repente o carro aquece e vai, né? E flui. É mais ou menos a mesma coisa com o teu corpo. Então, eu tomo a minha medicação, eu faço atividade física para ativar meu corpo, eu me alimento 80% focada em nutrição e os outros 20% da minha alimentação é focada em fontes de prazer, em gordices, a regra do 80-20 que eu falo para vocês. 80% da minha alimentação é pensada em nutrição, saúde e, além disso, eu ponho na minha alimentação, eu seleciono, eu trago para minha alimentação os alimentos que fazem o meu metabolismo acelerar. Canela, gengibre, limão, vários pequenos detalhes, às vezes, que você põe na comida, que faz o teu metabolismo ir além. São pequenos detalhes. Agora, quando você tem hipotireoidismo e você trata apenas com remédio, você confia apenas no remédio e não faz os outros 50%, o que acontece? E dá só comida ruim para o teu corpo, pensa. O teu corpo ele já não trabalha na máxima potência. Daí tu quer dar para ele só hambúrguer, batata frita, bolo, chocolate, açúcar. O que tu faz com o teu corpo? Tu paralisa ele. Tu trava ele. É como se o teu carro tivesse sem combustível e ao invés de tu botar mais combustível, tu tirasse o combustível do teu carro, né? Para ele não andar mais. É mais ou menos isso. Então, se você tem hipotireoidismo e só trata com remédio e não faz nada a mais, não faz a tua parte para ativar ele, você não está cuidando da tua tireoide e por isso que o teu processo vai ficar mais dificultoso. E outra, lembre-se de uma coisa, o nosso corpo, ele se acostuma com a medicação. Então, se você hoje é uma pessoa que tá, toda vez que você vai no médico, você tem que aumentar essa dose da tua medicação, isso significa que você não tá cuidando do teu hipotireoidismo de forma regular. Fazem mais de 2 anos que eu não preciso trocar minha medicação, que eu não preciso aumentar a minha gramagem.
Por quê? Porque a minha tireoide estabilizou, o meu hipotireoidismo estabilizou, ele não tá mais tendo dificuldade de trabalhar e eu dou estímulos naturais para eles através de um estilo de vida saudável. Eu durmo bem, eu me alimento bem, eu pratico atividade física regularmente, eu tenho um estilo de vida 80% focado em saúde e nutrição, os outros 20% eu me permito um pouco, ok? Então, o hipotireoidismo, ele vai dificultar o teu processo de emagrecimento proporcionalmente ao grau de cuidado e atenção que você dá para ele. Combinado, meus amores? Entendido até aqui? Segunda perguntinha. Como ser constante no processo de emagrecimento a longo prazo? Gosto muito dessa pergunta. É bem isso, né? Calha até um pouco com o que a Valéria estava falando aqui, de nossa, perdi 6 quilos, mas ainda não me vejo. Ontem à noite ainda fiz um stories no meu Instagram falando sobre isso também, sobre o caso de uma mentorada minha, que já perdeu 11 quilos, faltam 10 e tem horas que ela dá uma desanimada. Então, a pergunta é como ser constante no processo a longo prazo? Gente, primeiro, a nossa vida, a gente espera que seja a longo prazo, tá? Então, o que eu vejo que acontece com muitas mulheres é o seguinte: elas acham que vão emagrecer, que vão adotar um estilo de vida saudável e que se um dia ou se um período da vida, um final de semana, um feriado, umas férias, uma situação emocional de forte impacto, elas relaxam e se alimentam de forma um pouco irregular e até tem um ganho de peso, que isso já é o atestado, assim, como se fosse um atestado de incompetência para o emagrecimento. Ah, eu não sou saudável, eu não sou fitness, eu sou incompetente, eu não consigo, porque teve um período aí da sua vida, um momento que pode ser um período curto, um período maior, onde você não foi tão focada quanto em outros momentos. Minhas maravilhosas, é o seguinte, vamos para a vida real? Caia uma vida real. A gente não vive conto de fadas, a gente não vive história de novela, a gente vive uma vida real. Digamos que hoje você, tô dando um exemplo hipotético, você hoje está com 35 anos, acho que a Valéria falou aqui agora, tá com 34 anos, é isso? Acho que foi isso que ela mencionou aqui na live. Tá aí com 34 anos e perdeu os 20 quilos que você desejava. Você está 20 quilos mais magra hoje, com 34 anos, 20 quilos mais magra, uma rotina super saudável, um estilo de vida saudável, você está feliz e tal. Eu acredito verdadeiramente que você queira ter uma expectativa de vida longa, que você queira chegar aí aos seus 80 anos, né? Vamos falar aí por baixo 80 anos, você quer chegar aos 80 anos, ou seja, você tá com 35, você tem aí mais ou menos 45 anos de vida. Maravilhosa, você verdadeiramente acha que nos próximos 45 anos da sua vida você não vai cometer mais nenhum deslize alimentar? Você não vai ter falhas na sua vida, você não vai ter momentos de fraqueza, você não vai ter obstáculos, você verdadeiramente acha porque hoje você conseguiu emagrecer 20 quilos, nunca mais na sua vida você vai engordar 2, você vai ter alguns excessos, você vai ter um período off que vai estar desligado. Você verdadeiramente acha isso? Porque se você acha isso, eu sinto te informar que você não está enxergando as coisas da forma real. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos falar dos atletas, por exemplo? Atletas são super saudáveis. Eu tô falando de atletas profissionais, atletas olímpicos, né? Como que é a vida de um atleta? Não sei se vocês já repararam, mas eles têm a temporada deles de dedicação à atividade, ao esporte, a profissão deles, que eles estão lá focados, e eles têm as temporárias de férias, fora de campeonato e tudo mais. O que eles fazem quando eles estão fora da temporada deles de férias e campeonato? Eles bebem, eles vão para festa, eles fazem churrasco, eles comem, eles fazem um monte de coisa, não é? Por quê? Porque a vida ela não é 100% regrada, tá? Ela não é o 80-20. Esse é o equilíbrio da vida, da nutrição, de um corpo magro e saudável, é o 80-20. Escutem o que eu estou dizendo. Se você aplica o 80-20 na sua vida, você não só chega ao seu peso ideal, como você também consegue se manter no seu peso ideal tranquilamente, porque você não é e você não precisa ser 100%. Os atletas profissionais não são. Outro exemplo que eu posso ir até mais longe. Muitos profissionais do esporte, quando terminam a sua carreira, né, se aposentam. E, geralmente eles se aposentam relativamente jovens, né? A vida de um esportista geralmente termina, a vida profissional de um esportista geralmente termina aí na casa dos 40 anos, vamos assim dizer.
O que acontece com muitos, não todos, mas com muitos profissionais, quando eles terminam a carreira deles? Eles ganham peso, eles engordam, justamente porque eles tiveram, às vezes, uma vida tão regrada, que quando eles saem da profissão, eles se permitem um pouco mais, eles ganham peso, eles dão uma relaxada, e depois de um tempo, né, é difícil um que fica obeso, né? Mas depois de um tempo, eles voltam a uma boa forma física. Isso aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, muitos outros jogadores. Eu não sei como o Ronaldo... Não sei, eu acredito que a maioria de vocês deva lembrar do Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, né? Devem ser mais ou menos da minha faixa etária. Teve um período aí que ele estava bem barrigudo. Agora eu já não sei como é que ele tá. Enfim. Isso acontece com muitos esportistas. Eles param as suas carreiras, eles saem do foco, eles ganham peso e daqui a pouco voltam. E o que eu tenho para falar para você, minha maravilhosa, é que sim, você está buscando um corpo mais magro, um corpo mais saudável, e você vai conquistar tudo isso, mas não queira que a sua vida seja 100% regrada para sempre. Não queira, vão existir fases na sua vida onde você não vai estar tão focada, onde você vai precisar dar uma relaxada, onde você vai estar se dedicando talvez às outras coisas e talvez não possa fazer atividade física do jeito que você gosta. Enfim, N coisas vão acontecer. Só que quando isso acontecer, é muito importante que você entenda que isso não é um relaxamento da sua parte. Você não deixou de ser saudável e fitness por conta disso. É apenas uma fase da tua vida aqui. Basta você pôr um limite temporal, né? Basta você prestar atenção no que está acontecendo, que você vai voltar para a sua realidade. Eu recebo muito uma pergunta, as pessoas me perguntam muito se eu tenho medo de voltar a ser gorda, né? Fazem quase 7 anos que eu não ganho peso, desde que eu emagreci. E as pessoas me perguntam muito, você tem medo de voltar a ser gorda? Eu falo o seguinte, eu não vivo com esse medo. Hoje eu tenho muita segurança de quem eu sou e como manter isso na minha vida. É muito tranquilo, é muito simples para mim. Agora, eu não tenho uma bola de cristal. Eu não sei prever o futuro. Eu não sei dizer para vocês se daqui a 10, 15 anos eu não vou passar por alguma situação que vá abalar o meu emocional de tal forma onde eu possa vir a ter algum descontrole. Eu não tenho como afirmar isso para nenhuma de vocês e nem vocês podem afirmar isso sobre vocês. Agora, eu tenho consciência de uma coisa. Se em alguma fase da minha vida eu sentir que eu tenho um problema, eu sentir que eu tenho uma dificuldade, eu sentir que eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito, mas eu não estou conseguindo fazer, eu vou buscar ajuda. Isso eu tenho 100% de certeza. Isso já acontece na minha vida atualmente. Quando eu estou com alguma dificuldade pessoal em alguma área da minha vida, eu busco ajuda. Se é na minha área financeira, se é na minha área profissional, se é na qualquer área, eu busco ajuda. Se é no meu relacionamento, eu busco ajuda. Então, se lá no futuro eu sentir que eu estou entrando numa zona de dificuldade, que eu não estou conseguindo ter meu controle alimentar, que eu não estou tendo consciência sobre os meus hábitos, que a minha vida está um caos, podem ter certeza, eu vou buscar uma ajuda para me auxiliar e me direcionar nisso. Porque na grande maioria das vezes, a gente sabe o que precisa ser feito. A gente entende que está tendo um problema. A gente entende que está tendo uma dificuldade. Mas a gente não está conseguindo alinhar todas as nossas ideias e botar isso em prática. O que é super normal. E é possível de acontecer com qualquer ser humano. Combinado? Mais uma perguntinha aqui. Da Lê. Ei, bom dia, Nathalie. Eu gostaria de saber sobre a possibilidade de lanche da tarde, pois eu muitas vezes não sinto fome nesse período, mas se não me alimento nesse horário, chego à noite com a fome de uma capivara raivosa. Quem mais é assim, hein? Então, optei por me alimentar 5 vezes ao dia, tá ótimo, distribuindo assim em pequenas porções e de forma saudável. Mas sempre fica a dúvida sobre o que planejar para o período vespertino. E ela ainda botou o seguinte, outra dúvida sobre o pão. Adoro pães e tenho optado por algumas versões integrais caseiras, mas o que me diz do pão de batata doce ou pão de abóbora? Pode entrar uma fatia na refeição ou contabilizo como refeição livre? Primeiro de tudo, parabéns, Lê, por você ter identificado isso. E muitas mulheres talvez identifiquem isso também, né? Ah, eu não como à tarde, mas chego à noite e eu como enlouquecidamente. Então, isso significa que você tem que fazer alguma refeiçãozinha na sua tarde, sim, para não dar esse descompasso à noite em comer enlouquecidamente. Talvez você não sinta fome durante a sua tarde, porque deve ter outro algo que te entretém de tal forma que você não identifica que você está com fome, né? Mas na verdade teve, mas talvez você esteja entretida com o trabalho, com alguma atividade, alguma coisa e você não identifica. Se existe essa descompensação à noite, possivelmente isso é o que acontece. Então tá tudo bem você ter 5 refeições por dia. Esse lanchinho da tarde, o que pode ser? Gente, sempre que vocês ficarem em dúvida sobre o que você comer e você for buscar algo para se alimentar, busque sempre, em primeiro lugar, uma fonte de proteína. A proteína é
o que mais nos nutre, ou alimentos com um índice proteico maior, tá? O que é a proteína via de regra? São ovos, carnes, né? Carne vermelha, as aves, peixes, geralmente são a proteína. Mas é lógico, às vezes a Nathalie, eu não quero comer um frango no meio da tarde, ou Nathalie, eu não quero comer um ovo no meio da tarde, porque eu já como de manhã. Qual é a outra opção? Faz uma panquequinha, sabe? Geralmente o que você come no café da manhã, que também deve ter como sua principal fonte algo proteico. Quando eu falo algo proteico, vocês não têm que ficar comendo proteína apenas, mas a principal fonte de uma refeição sempre tem que ser a proteína, porque a proteína é o que sacia, tá? Não significa que não possa ter um carboidrato, uma gordurinha boa, mas a proteína é o que efetivamente vai te saciar e fazer o teu corpo trabalhar. Então, pode ser uma panquequinha, põe 2 ovos, uma banana, uma farinha de aveia, pronto, já tem uma panqueca feita, tá? É um ótimo lanchinho da tarde. Latinha de atum, às vezes até essa fatia de pão que ela falou ali, pode, uma fatia de pão não é uma refeição livre, gente. Não é, entendam uma coisa, não é um alimento isolado que te deixa gorda, tá? Não é um alimento isolado que te deixa gorda. O que te deixa gorda, fora do seu peso, é uma série de conjuntos comportamentais e alimentares no teu dia a dia, tá? Mas um alimento isoladamente, uma fatia de pão por dia, não vai deixar ninguém gorda. Agora, talvez uma fatia de pão por refeição, que já são aí 5 fatias de pães por dia, né? Aí já estamos falando outra conversa, mas não é um alimento isolado que te deixa gorda, mas os excessos, ok? Então pode ser uma latinha de atum ali com uma fatia de pão, atum com abacate, N refeições, gente, N refeições. Dentro do meu programa de emagrecimento, a gente tem ali vários e-books com ideias de refeições para vocês, com ideias de lanchinhos. A própria comunidade, né? A nossa comunidade de mentoradas tem uma troca muito rica de informações a respeito da alimentação. A gente tem o nosso dia de culinária, né? Que todo mundo tem que fazer uma tarefa culinária, tem que buscar uma receita nova, tem que fazer, tem que postar. A gente tem várias estratégias e vocês, né, o pessoal que vem para a mentoria praticamente monta um livro de receitas fit para emagrecer. Então, eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando de lanchinhos. Mas a dica que eu dou é busque sempre como principal fonte da tua refeição algo proteico, ok? Luciana Raimundo Correia. Eu amo doces e minha maior dificuldade é deixar de usar açúcar. Sinto que o açúcar meio que pesa no meu organismo. Posso ir tirando aos poucos o açúcar? Não atrapalha meu emagrecimento? Você não só pode ir tirando aos poucos o açúcar da sua vida, como você deve ir tirando aos poucos. Se você ama o açúcar, se você é uma formiguinha e do nada você tirar o açúcar da sua vida, você vai conseguir ficar no máximo uma semana sem o açúcar, tá? Eu tirei o açúcar muito vagarosamente da minha vida. Aliás, gente, eu consumo açúcar, tá? Eu não consumo açúcar branco. Mas sim, às vezes eu faço uma receitinha com açúcar de coco, uso um xilitol, que é um adoçante natural, mas também tem o efeito de adoçar a minha mente, de me fazer sentir vontade por doce. Eu sou muito doce, eu adoro sou muito doce, gente, sou um doce de pessoa, né? Vocês estão vendo, mas eu sou uma mulher de um paladar muito doce, tá? Então, sim, você não só pode tirar esse açúcar gradativamente, como você deve. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive de tirar a Coca-Cola da minha vida. A Coca-Cola normal não é nem 0, tá, gente? E não vou mentir para vocês que eu não tomo uma bicadinha de Coca-Cola de vez em quando. Às vezes estou no aniversário de criança, vejo um copinho de Coca bem gelado ali, ó. Dou uma bicadinha só para matar o desejo e tá tudo bem. Então, assim, não estou incentivando ninguém a tomar Coca-Cola, gente. Não é bom, mas o que eu tô falando é, o açúcar, ele vai existir na tua vida de alguma forma ou outra. Lógico que o ideal é você optar pelos açúcares mais saudáveis, né? Fazer essa transição saindo do açúcar branco para um açúcar mais saudável. Eu recomendo o açúcar de coco. Se possível, depois ir para adoçantes naturais. O xilitol, o eritritol são ótimas opções. E depois o açúcar fazer parte da tua vida também em momentos estratégicos, como a questão da refeição livre, tá? Ou usar a alternativa de um chocolatinho 70% cacau, uma pasta de amendoim, quando vier um desejo muito forte de um doce e você não querer sair da sua rotina padrão. Tem também aqui a pergunta da Andrelise Corrêa. Não consigo deixar de tomar café com açúcar branco. Já tentei com outros tipos e já parei até no hospital. Tá, foi uma crise de abstinência, tá? Mas não é por causa do açúcar em si. Foi uma crise de abstinência que o seu corpo iria se habituar. Eu tomo uma xícara pela manhã e uma à tarde. E às vezes é só meia xícara.
Isso vai me atrapalhar muito ao ponto de não emagrecer ou o processo será mais lento? De novo, eu volto a repetir. Com certeza, não é o açúcar isoladamente numa xícara de café, ainda que o açúcar branco não seja o mais recomendável, e você deva sim buscar uma transição, como eu falei agora há pouco, para um outro tipo de açúcar, para um adoçante natural. Não é isso isoladamente que te mantém acima do peso, tá? O que mantém uma pessoa acima do peso, repito, é uma série de hábitos e comportamentos que essa pessoa tem no dia a dia, na vida dela. Isso vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento? Depende o quanto ainda você tem para emagrecer. Se você é uma pessoa que ainda tem muitos quilos pela frente, não é essa a sua primeira preocupação. Se essa é uma dificuldade muito grande que você tem no emagrecimento, não é essa a primeira etapa do processo. A gente tem que começar o processo por aquilo que é mais simples, né? Não começar pelo mais difícil, porque vai exigir um desgaste muito grande da nossa parte, especialmente quando o assunto é algo alimentar. A gente começa por coisas mais simples e que já dão ótimos resultados. Se hoje você é uma pessoa que tem poucos quilinhos para perder, já está no seu peso ideal, o que pode estar acontecendo aqui com essa questão... Eu estou olhando para o lado, tá, gente? Porque eu estou com a folhinha aqui do meu lado. Eu esqueço que vocês não estão vendo. Se hoje você é uma pessoa que tem poucos quilos para perder, e aí sim, gente, quando a gente tem pouquinhos quilinhos para perder, ou quando a gente já está no nosso peso ideal, tá? Quando a gente já está no nosso peso ideal e a gente está buscando aí algumas transformações estéticas, reduzir percentual de gordura e ganho de massa magra, aí sim que a gente só se atém aos detalhes. Então, o que pode acontecer com alguém que ainda tem o hábito do açúcar na sua rotina como algo muito forte, é que quanto mais açúcar você consome, especialmente o açúcar branco, mais vontade de açúcar você tem. Ele cria uma relação de interdependência. Quanto mais açúcar você consome, mais vontade, ele processa muito rápido no nosso cérebro. É como se a gente não tivesse se alimentado e a gente já quer mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar. E é por isso que você tem a sensação de que o processo é lento, porque você demora a se desvincular desse hábito do açúcar. Okay? E por isso que sim, existem alguns profissionais que adotam técnicas de fazer uma restrição de açúcar no começo do processo de emagrecimento, fazer uma restrição geral, porque isso turbinaria o processo e te desvincularia dessa dependência. Eu particularmente não concordo, tá? Eu particularmente não concordo. Você não desconstitui um vício do açúcar em apenas 1 ou 2 semanas. Não, tá? E por que isso? Porque existem uma série de outros fatores que estão interferindo no teu processo de emagrecimento, né? Não é só o açúcar isoladamente, tem uma outra série de fatores. Por isso que você, às vezes, vai lá, você tira o açúcar, você restringe o açúcar, depois você não consegue ficar sem ele, você põe ele novamente e você fica com essa sensação de que você é uma incapacitada de tirar o açúcar, como tanto a Luciana como a Andrelise falaram para mim. Vocês falaram aqui, eu não consigo ficar sem açúcar. Você consegue, tá? O motivo pelo qual você não conseguiu ainda não tem a ver com açúcar, tem a ver com outros fatores do teu emagrecimento, que tem que ser analisado de uma forma mais conjunta. Essa questão do açúcar, ele vai dificultar o teu processo de perda, a depender de quanto você ainda tem a perder, tá? E sim, vai parecer um processo mais difícil, porque quanto mais açúcar você consome, parece que mais açúcar você quer. Então, quanto mais tempo, quanto mais dificuldade você tiver em fazer essa transição com açúcar, talvez maior seja a sua sensação de que você não está conseguindo obter seus resultados. Mas sim, qualquer evolução é válida. E eu acho pouco provável que seja, se é só isso, se é só esse açuquinha numa xícara de café, eu acho pouco provável que essa seja a principal causa do seu sobrepeso ou da sua obesidade. Minhas maravilhosas, eu estou morrendo de fome, eu vou almoçar agora, volto para a comunidade para responder perguntas, então as perguntas que eu não respondi aqui, coloquem lá. Então, um grande beijo.